Marcos, capítulo de número 14, versos de 1. Leiamos de forma alternada. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os escribas, os principais sacerdotes e os escribas, procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Todos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. A igreja pode assentar-se. Muito obrigado. Queridos, impressionante como às vezes as coisas acontecem nesse nosso mundo, nessa nossa realidade. Na reunião da liderança, ocorrida no início, na metade do mês, aliás, nós conversamos sobre a vida na igreja. E destacamos também um elemento fundamental para todos nós que estamos na igreja, especialmente para a liderança que lida dominicalmente, se não diariamente, através das redes sociais, com os membros da igreja. Conquanto a nossa igreja, graças a Deus, ela seja esse ambiente pacífico, maravilhoso, que nós temos o privilégio de estar aqui todo domingo, onde nós temos a liberdade de brincar com as nossas crianças, de ver esse gesto bonito que o Estevão fez, de pegar os biscoitinhos e, antes de comer, entregar para a amiguinha, para ela poder comer, de repartir. Conquanto seja um ambiente maravilhoso, a liderança não pode descuidar-se de determinadas circunstâncias que ameaçam a paz, não apenas em uma igreja, mas às vezes em um corredor de prédio, às vezes em um outro ambiente de trabalho, às vezes até dentro de casa, muitas vezes na escola, que são de pessoas que não querem o nosso bem. E nessas últimas mensagens, a palavra do Senhor nos tem trazido essa reflexão, e os comentários que vejo, não apenas no YouTube, mas as mensagens que recebo no privado, são de pessoas que elas acabam expressando a alegria de finalmente ver
igreja tratando de situações reais do cotidiano. E isso para nós nos traz uma alegria gigantesca. Por quê? Porque a realidade é onde nós vivemos. Nós vivemos isso todo dia. Talvez você não saiba, mas de repente seu filho, sua filha não gosta de ir à escola. Não é porque ele não gosta de estudar, mas talvez tenha alguém lá que não vá com a cara dele. Nós vivemos isso. Às vezes, passamos por circunstâncias onde não percebemos no casamento que aquele relacionamento se tornou o quê? Abusivo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Veja bem como tudo sai do texto. Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. Você tem 3 tipos de pessoas nesse texto. Quais são as primeiras pessoas que aparecem nesse texto, de acordo com o versículo 1? São os sacerdotes e os? Mas eles são quaisquer tipo de sacerdotes? Eles são os? Isso não pode faltar. São os principais sacerdotes e os escribas. E o que os principais sacerdotes e os escribas querem fazer com Jesus? Querem ter acesso ao Pai, querem que Jesus faça uma releitura de todo o Pentateuco, à luz da presença dele como alguém presente em todos os eventos narrados, até para dizer onde o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, onde ele escreveu e talvez tenha acrescido alguma coisa, ou do ponto de vista ele enxergou, mas do ponto de vista divino não era assim, não foi assim que aconteceu, ou então faltou algum detalhe na história que não era possível escrever pela precariedade do autor que viveu o período do Pentateuco. O que os principais sacerdotes e escribas querem fazer em relação a Jesus, segundo o texto? O que está escrito aí? É possível isso, gente? Se são os principais sacerdotes e os escribas, então é gente que começa com R e termina com religião. Então eles são o quê? Religiosos. E qual o pensamento desses religiosos? Qual que é? Prender. Mas precisa atrair para prender? Precisa? Não, é só prender, né? Você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você tem que ter algum tipo de relacionamento, ser traído para depois fazer alguma coisa? Não. Prender, e prender de que forma? A traição, e uma vez que já está preso, acabou, não é isso? Tem que fazer mais o quê? Isso tudo vindo de quem, gente? Meu Jesus, vou até tomar água. Característica de pessoas más, pessoas ruins, pessoas vaidosas, pessoas narcisistas, pessoas com diversas dificuldades de relacionamento, transtornos emocionais. Curiosamente, por que abordar isso na igreja? Porque são religiosos praticantes. Por que são religiosos praticantes? Porque no mundo, quem gosta de usar o termo secular, quando alguém pisa no pé de uma pessoa, o que essa pessoa comumente costuma fazer? Chegar para lá, meu amigo, não me viu aqui não? Mas e na igreja? Meu irmão, meu irmão, não, o erro foi meu que botei o pé aqui. Por que fazemos isso? Para respeitar o ambiente sagrado, não é verdade? Mas com isso o que ocorre? É o ambiente perfeito para pessoas que não gostam de respeito ao próximo. Porque o próximo, no caso nós, somos aqueles que fazemos de tudo para respeitar a boa ambiência. Mas olha o que eles são.
Eles são religiosos praticantes, porque são sacerdotes e escribas. Se são sacerdotes e escribas, eles também são o quê? Professores da fé. Eles falam professoralmente sobre Deus. Ainda tem um terceiro item. Eles não são apenas sacerdotes e escribas. Eles são os principais. É o topo da hierarquia. Eles também, no verso de número 1, lá no finalzinho, são traidores. E também são pessoas que gostariam de fazer o que com Jesus? Características: religiosos praticantes, professores da fé, são vaidosos, narcisistas, traidores, e o objetivo, eles querem o quê? Sabe quando você encontra uma pessoa assim, sabe o que ela quer? Enquanto você quer convertê-la ao evangelho, sabe o que ela quer? Ela só quer te matar. Ela só quer que você não seja mais nada. Enquanto você fica mantendo pessoas com essas características do seu lado, achando que com o tempo Deus vai tocar o coração delas, você não está percebendo, é o teu coração que está sangrando. Irmão, se Deus vai tocar o coração delas, quem vai tocar? É quem? Deus depende de você? Então sai fora, amigo. Não tem aquela frase, deixe Deus ser Deus, como a gente pudesse impedir Deus de ser Deus? Então sai fora, amigo. Se é Deus quem toca, você está fazendo o quê? Ou é você o vaidoso, achando que se Deus não te usar, Ele não usa mais ninguém? A palavra do Senhor ainda diz, lá no verso de número 4, estando ele, verso 3, estando ele quem? Em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão. Simão era o quê? Guarda isso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de... Consegue imaginar a cena? Ela traz aquele vaso, ela quebra o vaso e deixa aquele líquido todo cair sobre a cabeça de Jesus, na frente de todo mundo. E Jesus, ele está onde? Ele está no banheiro nessa hora aqui? Ele está onde? Reclinado à mesa, é na frente de todo mundo, aquele negócio caindo em cima de todo mundo. Verso de número 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de... Quando eles falaram isso diretamente com Jesus, qual foi a reação de Jesus? No verso de número 4. Quando eles falaram isso com Jesus, qual foi a reação de Jesus? Hein? No verso 4. Não, igreja, eles não falaram diretamente com Jesus. Pessoas más não vão direto aos outros. Pessoas más conversam com outras pessoas más. Eles diziam isso entre quem? Entre si. Sabe aquela expressão popular, tralha, atrai, tralha? Você é a média das pessoas que te cercam. É isso que você é. Você é o que você come. Você é a média das pessoas que te cercam. E aí eu lhe pergunto nessa manhã, para a sua reflexão, procurando o seu bem, as pessoas que te cercam são pessoas boas? São pessoas que, se você tiver fome, elas vão te dar de comer? Se você tiver sede, vão te dar de beber? Se você tiver nu, elas vão te dar roupa? Se você tiver enfermo, elas vão te visitar? Se você tiver necessitado, vão te amparar? Se você for preso, elas vão te ver? Ou são pessoas que você já passou necessidade, mas sequer falou com receio de ser julgado por elas? Se você é a média das pessoas que te cercam, faça uma orientação e veja quais são as pessoas que você anda, não aqui na igreja, que é maravilhoso, mas olha o seu cotidiano. Essas são as pessoas que definem a média do que você é. A palavra do Senhor é clara. E não apenas eles querem o nosso fim, não apenas falam entre si, mas verso de número 5, olha isso. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários
e dar-se a quem? Aos pobres. São hipócritas. Você vê que o pobre aqui não tem nome, é os pobres. E ato contínuo, a palavra do Senhor ainda diz, no verso de número 5, murmuravam contra quem? São covardes. Uma turba de homens, sacerdotes, os principais, a nata daquela época, falando entre si e falando mal de quem? Uma mulher humilde. Olha isso. E mais interessante, igreja, para fechar com chave de ouro, pessoas assim, e Deus te livre de conviver com pessoas assim, em qualquer tipo de ambiente, religioso, trabalho, acadêmico, familiar, social. Agora preste atenção. Eles querem prender, a traição e matar quem? Jesus diz que é o quê? Filho de? Ele é tido como o Perfeito. Aí ele vai nessa casa. Casa de quem? Que é o quê? E estando reclinado à mesa, surge uma mulher, quebra um vaso, que tem um líquido preciosíssimo, derrama aquele perfume, aquele líquido todo sobre Jesus. E esses homens se indignam contra quem? Contra a? Esse é o problema de você lidar com pessoas que elas não apenas têm transtornos emocionais, são vaidosas, são narcisistas, são histriônicas, etc. e tal. São endemoniadas não, tá? Isso é problema emocional, isso é de cabeça. Mas a maior dificuldade quando você lida com essas pessoas e você se permite entrar no universo que essas pessoas oferecem a você, é que você se descola, se distancia, se desconecta, se desprende de uma coisa chamada mundo real. Porque nesse texto aqui, olha que coisa interessante, os principais sacerdotes questionam e se indignam em relação à mulher. Mas eles estão na casa de um homem leproso. E quem está na mesa do leproso é o Messias. E o que eles fazem? Nada. Enquanto os humildes, os desfavorecidos, sabendo que Jesus estava na própria casa em Cafarnaum e vendo que era impossível entrar devido à turba, à multidão de pessoas do lado de fora, o que fizeram em relação ao amigo paralítico? Quebraram as telhas para descer na casa de Dona Maria uma maca, uma padiola com um aleijado. Esses lidam com a realidade. Se Deus está ali, se nós levarmos nosso amigo diante de Deus, alguma coisa vai acontecer. Mas quando você se descola da realidade, você tem Deus, tem um leproso e você está olhando o quê? A mulher, que comprou com o dinheiro dela e quebrou um troço que era dela. Pessoas assim te desconectam do mundo real. E você vive achando que você é aquilo mesmo. Se eles querem te conquistar, o que eles dizem? Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Você é a pessoa mais linda do mundo. Você é o melhor amigo do mundo. Você é tudo melhor do mundo. Quando eles conseguiram te manipular, te conquistar, te seduzir, o que eles fazem? Você não vale nada. Se não fosse eu na sua vida não quer para frente. Você não serve para nada. Se não fosse eu a te dar emprego, você nunca seria ninguém. Você não tem inteligência nenhuma. Se não fosse a misericórdia de Deus através de mim, você não seria ninguém na vida. E você acredita nisso. Porque não percebeu. Não é espiritual. É emocional. E brincam com seus sentimentos todo dia, se você permitir, se você deixar. Agora, um exemplo, bem exemplo, mais próximo ainda, infelizmente no dia de ontem, recebemos a notícia. O pastor da igreja presbiteriana em Mimoso do Sul, a igreja perdeu praticamente tudo, a água entrou em tudo na igreja. Uma pessoa fez uma filmagem mostrando algumas famílias em cima do telhado, esperando algum tipo de socorro. A pessoa descrevendo no vídeo, mostrando a igreja praticamente submersa, a casa onde morava a família do pastor também praticamente submersa, o relato de que o homem estava com a família
no telhado, esperando algum tipo de socorro. E sabe quais foram as movimentações que eu vi? As pessoas pedindo o Pix do pastor. O homem de short, com a mulher de camisola, com os filhos em um telhado, lutando pela vida, e as pessoas brigando em grupos querendo Pix. Esse homem vai fazer o quê, minha gente? Que celular que esse homem tem ali? E se ele tivesse um celular, ele ia fazer o quê com esse Pix? Ele ia comprar um barco? A Amazon ia entregar o barco ali para ele? Mercado Livre ia de bote entregar um barco para ele? Aí ele ia entrar no barco e ir embora? Você percebe o descolamento da realidade? Um Pix para quem está de short em cima de um telhado, passando frio. No momento que eu comecei a ver as mensagens, pensei, opa, beleza, vai juntar aqui um grupo de 5, 10 irmãos que conhecem bombeiros, vão ver demais pessoas, vão aos poucos conversar com as pessoas da cidade e quem sabe retirando de um por um, vão fazer uma cotação, quem tem barco, quem está ali próximo. Não. Brigando para saber um Pix de alguém que está em cima de uma telha, passando frio com a esposa e os demais familiares. Isso se chama descolamento do mundo real. Estão percebendo? A palavra do Senhor nos ensina como que Jesus age diante de pessoas assim. Pessoas que muitas vezes nos cercam, e pasmem, se cercaram Jesus, tu acha que não cercam você? Olha o que diz a palavra do Senhor. Essas pessoas são religiosos praticantes, falam professoralmente sobre Deus, são vaidosos porque fazem questão de serem os principais sacerdotes, são traidores, querem o seu fim, são falsos porque falam entre si, são hipócritas porque dizem querer ajudar os pobres, são covardes porque se levantam contra o mais fraco, no caso a mulher, só não consegue enxergar a realidade. Deus está ali e tem um leproso, mas eles não lidam nem com Deus, nem com a cura do leproso. Eles querem falar mal e atingir a mulher. Como que Jesus age diante dessas pessoas? Primeira coisa que Jesus faz, olha que coisa linda. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso. Primeira característica de Jesus em relação a essa circunstância que lhe afligiu ao longo de 3 anos de seu ministério, e agora muito mais atenção porque ele sabe que está próximo à sua morte. Olha que coisa linda. Verso de número 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Qual que é o ambiente nesse momento, antes dessa ida na casa de Simão? Você tem a cúpula religiosa querendo o quê? Te prender. Mas prender de que forma? A traição. E depois de te prender já está bom? Ainda quer o quê? Te matar. Como você ficaria em um ambiente desse? Estaria tudo tranquilo? Chazinho de camomila, caixinha de preciosas palavras do lado, mananciais do deserto na cabeceira. Como você ficaria? Você ficaria em estado de alerta ou você ficaria com tranquilão, não está acontecendo nada? Alerta, é claro. Nesse seu estado de alerta, você está na casa de um homem que ainda é leproso. E estão todos ali. E de repente, no seu estado de alerta, o que você ouve? Um barulho de um vaso que quebra, meu amigo. Qual o seu pensamento? É agora, né? É agora. Ué, estou no meio de quem não presta. E ainda por cima ouço um barulho que adentra o ambiente, um barulho abrupto. E não era comum a mulher estar no mesmo cômodo de um homem que não fosse seu marido. Ela adentra, ela faz força para adentrar ali e quebra aquele vaso. Mas Jesus, e esse é o primeiro ponto nessa manhã, preste atenção, Jesus sabe diferenciar as pessoas.
Jesus sabe diferenciar quem lhe quer mal e quem lhe quer bem. E a Bíblia diz, no final do verso 3, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça ele deixa. Diferente de nós, quando nos sentimos atingidos, em estado de alerta, sabe o que nós normalmente fazemos? Hoje eu não quero falar com ninguém. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ninguém presta. Todos são falsos. Me arrependo de ter contato com as pessoas. Por mim, eu sumia desse mundo. Ninguém vale nada. Jesus sabe diferenciar as pessoas. Quem está sentado do lado dele com toda a classe, ele sabe que não presta. Mas a mulher que quebra um vaso do lado dele, ele sabe que presta. Saiba diferenciar as pessoas, meu irmão. Cuidado. Tem pessoas que querem seu fim? Óbvio. Mas tem pessoas que te amam muito. Tem pessoas que, se pudessem, tiravam você da tua casa. Te arrumavam outro emprego. Conseguiriam outro colégio para os seus filhos. Tem pessoas que fariam de tudo para que você não sofresse o que você sofre hoje. Mas se você não souber medir quem são as pessoas e diferenciá-las, você se afasta de todos. E você nunca vai conseguir ajuda. Nós temos, infelizmente, essa característica. E normalmente, nós nos afastamos das pessoas porque não sabemos filtrar quem é quem na história. E, infelizmente, sofremos sozinhos. Mas Jesus diferencia quem quer seu mal e quem quer o seu bem. E ele se mantém amável. Imagina, no meio daquele clima, aquela tensão, um barulho de um vaso quebrando, até os inimigos achando que era o momento já de realmente prendê-lo. Aí cai aquele bálsamo sobre Jesus. E Jesus talvez começasse a rir, engasgar, porque foi inesperado. E ele olha para as pessoas todo ali, literalmente embalsamado, e fica olhando para a mulher. E ele vê a sinceridade, a pureza naquela mulher, naquela característica do que ela fez. Meu irmão, minha irmã, diferencia as pessoas. E aí não tem para onde correr, você tem que fazer revisão de pessoas. É botar no papel um por um. Quantas vezes, na verdade, fulano sempre falou acerca de mim e me deu orientações, se eu tivesse ouvido eu estaria melhor. Mas quantas vezes eu ouvi ciclano que, conforme foi falando coisa, eu fui acreditando, eu não percebi, minha vida piorou. Diferencie as pessoas. Por mais que algumas pessoas queiram seu mal, não deixa de ser amável. Não faça isso. Você vai acabar repelindo quem te quer bem e vai acabar caindo de mão beijada em quem só te quer mal. Jesus, diante dessas pessoas e dessas situações, ele tem uma outra característica que foi a que vocês já leram antes. No verso de número 6, quando os principais sacerdotes, com toda a hipocrisia, dizem que esse dinheiro o dinheiro do bálsamo poderia ser dado aos pobres, mas como eles são políticos da fé, pobre não tem nome, pobre só é pobre, e murmuravam contra ela, Jesus faz uso de uma coisa. Jesus faz uso do quê? No início do verso de número 6. Jesus faz uso do quê? Ele fala o quê? Deixai-a. Logo, para que ele fale deixai-a, ele faz uso do quê? Da sua voz. Ele fala. Existe uma coisa terrível chamada espiral do silêncio. Você vai apanhando e vai ficando calado. Você vai apanhando e vai ficando calado. Você vai apanhando e vai ficando calado. Você não percebe. Você se sente sufocado e entalado. Por quê? Porque você se acostumou a não falar. Mas Jesus, ele diferencia pessoas e ele não se deixa achatar por essa espiral. O que ele diz?
deixai-a. Deixa ela, não, pode deixar ela. Com toda a tranquilidade, com toda a paz de espírito. Se você passa por dificuldades, se você passa por problemas, não espera um sermão que tenha a ver com o que você está passando para poder manifestar-se. Fale. Se faça ouvir. Você tem pastor, você tem presbíteros, você tem diáconos. E se você talvez diga, não, mas eu não me sinto à vontade para trazer esse tema para essas pessoas, não tem problema. Fale com qualquer outra pessoa, mas o mais importante é você falar. Não deixe essa espiral do silêncio penetrar na sua vida. Você vê que Jesus está com a cabeça a prêmio, está num covil de gente que não presta, e talvez se fôssemos nós disséssemos, meu Deus, essa mulher foi até contratada pelos homens, eles estão mandando um recado para mim, estão me embalsamando ainda vivo. Talvez ele pudesse ficar calado, mas ele sabe discernir quem é bom e quem não é, e vendo uma filha dele passando dificuldade, o que ele diz? Deixai-a. Se você passa por dificuldade, você acha que teu pai não vai falar por você? Diferencia as pessoas. Tem mais gente boa que te ama do que gente que te quer mal. Mas talvez você não perceba, porque você foi se distanciando das pessoas, manipulado por quem não prestava. Ato contínuo. Não deixe a espiral do silêncio ocorrer na sua vida. Faça como Jesus, fale. Terceiro e último, já peço aos nossos diáconos para falarem às nossas crianças, nós já estamos encerrando. Terceiro e último, nessa manhã, olha o que Jesus faz. Versos 8 e 9. Aliás, 6, 7, 8 e 9. Mas Jesus disse, deixai-a todos, por que a molestais? Você está vendo como Jesus classifica o comportamento dessas pessoas? Quem vive assim, vive de molestar o outro. Não é porque acusais, porque indagais, não. Quem age dessa forma, molesta o outro. Ela praticou boa ação para comigo. Todos, verso 7 até o 9. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o quê? Antecipou-se a ungir-me para a... Em verdade vos digo, todos, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória. Guarda isso. A única coisa que ficará de você nesse mundo foi o que você fez que glorificou a Deus. Aquilo que não glorificou a Deus, não tenha dúvidas, esquecer-se-ão com o tempo. A principal rua desse bairro se chama Conde Bonfim. Se eu perguntar nessa manhã qual foi a história desse homem, todos saberiam dizer? E você acha que aquilo que você fez de bom, todas as pessoas vão lembrar para sempre? Mas aquilo que vai ser lembrado é tudo que você fez que glorificou a quem? Que glorificou a Deus. Então, meu querido, minha querida, às vezes você se poupa de determinados desgastes com pessoas que nada valem, achando que no futuro elas darão testemunho do quanto você foi paciente. Não darão, porque seu sofrimento com gente que não presta não glorifica a Deus. Deus não é glorificado nisso. Nossas crianças já estão ali, correndo contra o tempo, um último lugar, um adendo, não é nem um ponto, mas é apenas um adendo. Quando nós passamos por ambientes assim,
nosso nível de dificuldade é gigantesco. Jesus está na casa de Simão, que é leproso, com seus discípulos, com os principais sacerdotes e escribas, e eles querem prendê-lo, traí-lo e matá-lo. E ele está sendo literalmente embalsamado na frente dos inimigos. Sabe o que Jesus nos ensina, que é importantíssimo para mim e para você nessa manhã? Diante de um ambiente desse, o que Jesus faz? Verso de número 12. Aí dos versos 10 e 11, Judas já ganhou até um dinheiro pífio, porque o que vale é a agonia de Jesus, não é pelo dinheiro, é para ver agonizar. Verso de número 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um discípulo trazendo um cântaro de água, não é isso? Trazendo um? Que homem é esse? O autor não conhece. E os discípulos conhecem? Também não. Segui-o e dizei a quem? Ao dono da casa, onde ele quem? O homem. Então são 2 pessoas. Um homem, ele deve dizer ao dono da... Aliás, dizer ao dono da casa onde esse homem entrar. Tem um homem, aí os discípulos têm que ver onde esse homem vai entrar. Quando esse homem entrar, vai aparecer o dono da casa, e ao dono da casa os discípulos devem dizer o quê? Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam o quê? Você conhece esse homem que está com um cântaro de água? Os discípulos também não, o autor também não. Você conhece o dono da casa? Os discípulos não, o autor também não. Mas Jesus conhece? Eles pertencem à realidade dos discípulos? Não. Sabe o que Jesus faz? Ele não está confinado em um único ambiente. O Novo Testamento não registra, mas Jesus andava em vários ambientes. Ambientes esses que ele pode dizer, ó, vai aparecer um homem. Esse homem está sempre com um vaso na cabeça. Quando esse homem entrar com um vaso na cabeça numa casa, vocês vão até o dono da casa e perguntar: onde é o aposento para o meu mestre celebrar a Páscoa? Jesus tinha outros discípulos que os seus 12 não conheciam. O que isso significa para nós? Em tempos onde você vive com pessoas assim, diversifique seus ambientes, meu irmão. Procure novas pessoas, procure novas amizades, diversifica. E é curioso que aqueles que os discípulos não conhecem, o que eles têm para oferecer a Jesus? Uma casa já até com mobília, já está tudo pronto, a hora que o senhor quiser é só o senhor vir. E você perde tempo com pessoas que são seus amigos, tidos amigos, há décadas. Mas quantos perrengues você já passou e não ganhou um copo d'água? E quantas coisas lhe foram dadas só para você ficar na mão ou no bolso dessas pessoas? Amizade sincera, você não se acha devedor de nada. Amizades falsas, você dá a sua vida para o outro, dizendo que se fosse o outro, se não fosse o outro, você não teria vida. Isso é mentira. Teu Pai é Deus, teu Salvador é Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. E ninguém recebeu a autoridade do Senhor para dizer que você não presta, que você não vale nada. Se teu pai não fala isso de você, quem é o outro? Olha o que Jesus passa, queridos. Olha que momento terrível da sua vida e como ele nos ensina a lidar com essas circunstâncias. Amém, igreja?